Olá, aqui é a Ju e hoje eu vou falar sobre um livro chamado A Mão Esquerda da Escuridão, que eu li agora em novembro para o Leia Mulheres do Rio de Janeiro, e a discussão foi incrível, como sempre, mas A Mão Esquerda teve menos aceitação em termos de público no Leia Mulheres, porque as pessoas têm realmente, declaradamente, problemas com o gênero ficção científica. E eu sou leiga, né, de verdade, assim, eu já li algumas coisas, mas também sou essa pessoa receosa no tocante à questão técnica da ficção científica. Então eu entendo que as pessoas tenham tido essa resistência a ler A Mão Esquerda da Escuridão, não só pela questão da ficção científica, como pela questão também desse universo que se coloca ficção científica e fantasia. É um gênero realmente que a própria Úrsula, numa entrevista, fala que são considerados gêneros menores, né, dentro da grande literatura. E isso, eu creio que seja um equívoco, sabe? Até acontece também com romance policial. Eu acho que tem aí questões do que ela chama, né, das pessoas que se dizem realistas, de um romance realista, porque dentro, né, de uma ficção, você, mesmo seja uma ficção realista, você tem questões humanas ali, sempre construções de personagens que, se o escritor, o autor for um bom autor, ele vai trazer isso de forma excepcional, como é o caso da Úrsula, né, nesse livro aqui. Então, esse livro é maravilhoso, assim, ele é maravilhoso. A Úrsula não só escreve muito bem, como as questões que ela coloca são extremamente inovadoras, assim, em todos os sentidos, tá? Então, isso aqui foi lançado em 1969 e ela ganhou muitos prêmios, incluindo o Hugo, que é um dos maiores prêmios da ficção científica. E em 2014, se eu não me engano, ela ganhou o National Book Award, né, que é um dos maiores prêmios literários, né, norte-americanos. Então, assim, a Úrsula, ela é caracterizada dentro do gênero da ficção científica, que há subgêneros e divisões dentro desse tema grande, e ela é classificada, esse livro e o trabalho dela, mas principalmente A Mão Esquerda, como uma ficção científica suave. O que seria o soft, né, contra o hard ficção científica, que eles chamam, né, que é uma ficção científica mais dura? Ela seria justamente uma ficção científica baseada muito mais nas relações humanas e nas questões humanas, nas diferenças culturais entre esses planetas, do que na questão do maquinário, na questão técnica, na questão das naves, na questão das engrenagens, de como é possível essa viagem, né, para outros planetas. E esse foco inexiste, quer dizer, não há esse foco na obra da Úrsula, muito pelo contrário. Então, assim, é para que se sirva de incentivo, não só porque o livro é muito bom, mas que vocês saibam que realmente a visão dela é uma visão mais social em todos os momentos do romance, né? Ela fala, sim, sobre a questão de comunicação entre os planetas, que é justamente o que o personagem principal vai levar como proposta para o planeta Inverno, que o Jane Liai, que é o personagem principal, que é o estrangeiro que chega nesse planeta conhecido pelos terráqueos como Inverno. Por que esse planeta é conhecido como Inverno? Porque ele não saiu exatamente da era glacial, tal qual a Terra já saiu anos depois. Quer dizer, tem diferenças de climas, diferença de momentos históricos, de temporalidade, né, entre as comunicações entre um planeta e outro. Então, na realidade, é como se esse planeta Inverno, que dentro do Inverno tem vários outros pequenos países, né, vamos dizer assim, mas na verdade não tem essa divisão exatamente como a gente entende. Dentro desse planeta tem um clima ainda muito frio, né, para o terráqueo, para o Janeway, que vai chegar nesse planeta. Qual é a proposta do personagem principal? A proposta dele é justamente levar a ideia de que o inverno participe do ecumen. Ecumen, que vem da palavra ecumênico, né, claramente o grego da palavra ecumênico, ele propõe uma troca, né, troca comercial, troca de informação, troca de, enfim,
amenidades no sentido de entender e resolver questões talvez difíceis entre essas pessoas que habitam esses planetas, ou seja, levar informação, levar uma vida melhor para todos esses planetas que fariam parte desse ecumen, né? Então, na realidade, a Úrsula propõe que esse estrangeiro, e aí esse estrangeiro ele chega não só com uma visão, com uma aura em torno dele de um estranhamento óbvio, não só um estranhamento dele vir de outro planeta, como um estranhamento físico, né? E aí é uma questão muito interessante, uma construção que ela faz que coloca dá tanto pano para manga para discussão, porque no planeta Inverno as pessoas que ali habitam não prescindem de gênero, especificamente homens ou mulheres, essa separação entre homens e mulheres. As pessoas falam que são criaturas andrógenas, são, etc e tal, porque isso fica muito colocado no livro o tempo todo. Por quê? Porque o estrangeiro que chega com a forma biológica da gente, dos terráqueos, ele é um homem, ele é do gênero masculino, né, na Terra, e ele chega lá e é considerado automaticamente uma aberração. Por que ele é uma aberração? Porque os habitantes de Inverno, eles têm um período chamado Kemer, que é um período sexualmente ativo, né? E nesse período eles podem assumir tanto o papel na relação, nesse cio, né, da mulher ou do homem, dependendo de como essa relação vai acontecer. E isso é muito interessante porque a Úrsula fala numa entrevista que nos anos 60, quando ela pensa isso, não existia nas obras esse questionamento e não existia quase na vida a questão da percepção de o que seria o gênero, né? Se o gênero é socialmente construído ou se ele é algo realmente genético, assim, se é algo que a natureza colocaria com essa divisão de papéis, né, do que a mulher representa e do que o homem representa socialmente. E a Úrsula fala claramente que ela tem, para ela, na opinião dela, que sim, que é socialmente construído, que a questão do gênero, que a primeira pergunta que você faz quando uma criança nasce, no caso agora, gente, muito antes, né, com as imagens, com os exames de imagem, é homem ou mulher, é menino ou menina, né? E aí automaticamente a gente já coloca essa divisão em todos os sentidos, de fazer até aquela questão toda da roupa que a criança vai usar, das roupinhas rosas e azuis, e a gente sabe que isso hoje em dia a gente também está percebendo que de fato é uma construção. A gente está em 2016, né? Então, qual é essa construção que automaticamente coloca mulheres e homens em papéis muito determinados na sociedade que a gente está tentando quebrar com a igualdade dos gêneros, né? Num futuro que muitas pessoas brigam por isso, a igualdade de gêneros. Então a questão da Úrsula, nesse sentido, é mostrar que se você tem uma igualdade de gênero, obviamente você tem uma outra divisão de sociedade muito clara, né? Que é uma questão que do gênero tá ligada diretamente ao poder, né? E aí ela tem um capítulo inteiro sobre a questão do sexo, né? Ela tem o capítulo inteiro que fala sobre a questão das relações humanas e como essas relações de poder de gênero inexistindo, você não tem estupro, por exemplo, né? Porque o sexo, ele é sempre com consentimento. Não é uma relação de poder, é uma relação de igualdade. E isso é extremamente brilhante na obra, né? E toda a questão da visão que o terráqueo vai ter deles e que eles vão ter do terráqueo é como ele sendo uma aberração no sentido dele estar pronto para o ato sexual todos os dias. E eles só em alguns dias daquele mês entram nesse Kemer e podem adquirir um Kemer entre dois indivíduos, um Kemer de um juramento que eles sempre farão par, né? É quase como uma ligação que vai ser de longa duração.
ou eles podem ter o Kemer nesse período se juntar a algumas pessoas. Tem casas de Kemer, né? Então, assim, mas passando por essa questão, e que eu não vou dar spoiler do tema, isso é a questão maior do livro, que eu acho que pode interessar antropologicamente, como eu já disse, os pais da Úrsula eram antropólogos, então a visão dela é muito interessante socialmente em relação a isso, porque toda a sociedade vai se construir nessa questão. E o que acontece? Esse indivíduo estrangeiro, Jen Liai, ele vai ter uma relação mais próxima com o primeiro-ministro, né, de Karhide, que é onde ele aterriza, e o rei, ele quer uma sessão com o rei, uma entrevista com o rei para poder apresentar essa proposta de que o inverno entre para o Ecumen. E na verdade o Straven, que é o primeiro-ministro, é a pessoa que o recebe e que acredita nessa proposta e vai interferir diretamente com essa entrevista e com essa sessão que ele gostaria de ter com o rei. Então passa um tempão. Na realidade, o Genry tem uma entrevista na casa do Straven, e o Straven automaticamente muda de posição, e ele no dia seguinte percebe que o Straven vira um marginal e é expulso de Karhide, assim, ele precisa sair da cidade. E quando ele sai e ele tem que ir para outro lugar, ninguém pode recebê-lo, ninguém pode falar com ele, ninguém pode dar dinheiro, comida, nada disso para ele, e se fizerem seria um crime, né, lesa pátria. Né, fazendo obviamente um comentário, quer dizer, um conceito meio anacrônico, mas é isso mesmo. Seria uma traição, né? Então eles são automaticamente proibidos de ter qualquer tipo de relação com esse Straven. Então isso é bem o início. E aí o que acontece com o Genly? Ele fica sem patrono, né? Ele fica sem alguém para ajudá-lo a trazer a ideia do Ecumen para inverno, para Karhide. Então ele automaticamente começa a procurar alternativas. Ele se sente traído também pelo Straven, ele acha que o Straven tem uma personalidade até estranha, traiçoeira, e ele acredita que o Straven prometeu alguma coisa pra ele, de repente tirou isso dele, e ele acaba tendo que sair e mostrar essa proposta em outro lugar. E aí começa, o livro pode ser mais ou menos separado em duas partes, a parte que ele tá em Karhide e a parte que ele sai de Karhide, e vai então tentar mostrar essa proposta para outro lugar que tem uma disputa com Karhide, né, que é Orien. São vários termos difíceis de falar. E aí tem uma aventura. O livro tem ele tem um ritmo no início um pouco difícil de você entrar nele, né? Eu acho que depois ele vai aumentando esse ritmo em torno até de uma aventura. E na segunda metade, que eu não posso contar exatamente o que vai acontecer, mas em outro lugar ele tem uma outra aventura, e aí fica uma micro história dentro da história maior, e aí mais ainda as relações humanas vão sobressair, mais ainda você vai ver a questão ali da diferença dos gêneros, e é muito interessante porque dentro disso a própria noção das palavras e a noção de comunicação é totalmente diferenciada, né? Então o Genly passa 2 anos assim nessa descoberta desse novo país, as pessoas descobrindo também o que ele é e o que ele traz, e um pouco céticas em relação a isso, e todas essas relações que vão acontecer de diferença desde a linguagem, que a linguagem também é socialmente construída, né? Todas as questões de como você se comunica, das suas expressões faciais, também são ditadas também por uma cultura, né? Não é uma questão que a gente acha que o sim e o não é o sim e o não em qualquer lugar, né? Tem até uma questão interessante no Hans Staden, que é uma pessoa que ficou aprisionada numa tribo canibal, indígena aqui no Brasil, e ele fala sobre isso, que o sim e não tem outra conotação, né, nas sociedades que na verdade não se reconhecem imediatamente com a mesma cultura. Então o barato da Mão Esquerda da Escuridão é isso, é essa visão antropológica das relações humanas, das construções sociais, as religiosas, de alimentação, de lidar com aquele clima, de todo aquele aparato, de como as pessoas vivem dentro desse outro planeta, e como ela vai trazer isso então pra gente. E a gente lida com esse tanto de informação num livro só. E tem um final muito bacana, ela consegue fechar isso de uma forma muito humana, né? Então, assim,
Parabéns para Ursula Le Guin, eu acho que esse livro é imperdível, ele é imprescindível que seja lido por todas as pessoas amantes de qualquer gênero de literatura, e eu digo para vocês, assim como eu digo do Planeta dos Macacos, leiam A Mão Esquerda da Escuridão. Tá? E a Ursula Le Guin, ela é maravilhosa.